Olá, eu sou o professor João Arantes, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo. Dando continuidade ao nosso curso de programação, vamos explorar agora como é que a gente cria um gráfico de barras usando o ggplot2, tá bom? Bom, então, assim, né? Primeiro, eu criei aqui um data frame em que eu tenho informações de 20 pessoas de 3 países diferentes, tá? E esse data frame que eu estou criando agora é um data frame que, olha, digamos, é todo fictício, tá? Então eu tenho ali 20 pessoas do Brasil, sexo masculino e feminino, QI, né, médio, digamos que eles fizeram um teste QI médio, baixo e alto, né? Alturas e pesos, tá bom? Então tem pessoas do Brasil, Estados Unidos e Alemanha com essas informações. Lembrando, essas informações aqui são totalmente falsas, tá? Eu criei aqui esse data frame só para ilustrar como é que a gente cria um gráfico de barras, né? Bom, lembrando, né, que a gente faz por camadas, né? Primeiro vamos importar nosso data frame na variável dados, tá bom? Aí depois, nessa segunda camada, eu estou chamando bar, porque é um gráfico de barras, tá? Podia chamar de qualquer coisa, né? E então nessa camada eu estou falando, olha, use o meu arquivo dados, né? E o que, que a gente vai pegar? A gente vai pegar os dados aqui do sexo, né? Então nos dados, o que, que o sexo é o quê? Masculino e feminino. Ah, então vou criar um data frame aqui que me mostra quantos homens são, quantas mulheres são. Data frame não, vou criar um gráfico de barras, né? Então a maneira, então eu só criei o ggplot2, fiz isso, né, e dei o nome bar a esse ggplot2 e agora vou somar todas essa camada aqui que tem dados e o x e vou somar outras coisas. Então eu vou falar assim, olha meu amigo, né, para esses dados que você tem aqui, crie um gráfico de barras. E ele vai e cria. Opa, desculpa, eu não criei aqui o bar, tá? E criei aqui. Legal, né? Então tem um gráfico de barras aqui que me diz, deixa eu só, não sei se vai aparecer aqui, eu estou tentando ampliar, que me diz aqui que tem pessoas, 20 e tantas pessoas aqui do sexo feminino e o restante aqui do sexo masculino, né? Bom, mas esse gráfico aqui, esse gráfico de barras não está muito legal. Então eu poderia botar títulos. Aí você pode botar títulos e labels, adicionando aqui essa camada aqui, ó, labs, né? Que é labels, né? Então você bota Y, número de pessoas, e title você bota gênero. Na aula anterior a gente viu que a gente poderia também criar o title usando aquela função ggtitle, né? Mas acho que é mais fácil aqui colocar na mesma linha, né? Então a gente cria aqui os títulos, olha que legal, né? Então agora estão aparecendo aqui o título aqui, gênero, né? E sexo aqui embaixo, né? Muito bem. Bom, agora a gente poderia criar um tema de fundo aqui. Então digamos que o tema de fundo que nós vamos usar aqui é o tema clássico, né? Então criamos aqui o histograma que o fundo ficou mais claro um pouquinho, ficou um pouquinho melhor. Só que o que é legal do ggplot não é isso, né? O legal do ggplot é que a gente pode, dentro de cada um desses gráficos, é um gráfico de barras, mas cada um desses retângulos, eu separar, por exemplo, olha, né, eu não quero só verificar o preencher por sexo. Eu quero que dentro desse gráfico de barras, você me fale quais são os países. Então, olha, cria um gráfico de barras aqui, que aqui dentro me fala, né, quantos são da Alemanha, quantos são do Brasil e quantos são dos Estados Unidos. Então, vamos definir aqui na nossa primeira linha. A gente está recomeçando a fazer o gráfico de barra, né? O ggplot, a gente está falando é x, que é o sexo que eu estou fazendo, tá? Mas eu quero que você preencha pelo país, tá bom? Então, desculpa não ter acento aqui, porque o R não se dá muito bem com acento, né? Então, aqui o barra, né? E eu vou colocar os labels também, tá bom? Então aqui já vou fazer isso. E quando eu for preencher, né, eu estou criando um gráfico de barra, já botando na minha mesma linha, estou botando os labels, número de pessoas, títulos, e estou botando também o tema clássico para ficar bonitinho, né? Então, rodando aqui. Olha só que legal, né? A gente vê aqui, né? Então tem por pessoas, né? Feminino e masculino. A gente começa a olhar, batendo o olho, a gente vê, bom, né? Olha, que parece que na Alemanha, né, tem um número dessa amostra aqui mais pessoas do sexo feminino, né, do que no Brasil, né? Talvez os Estados Unidos tenha um número um pouquinho maior que no Brasil também, né? Legal, né? Enquanto que
assim, no Brasil e Estados Unidos tem um número grande aqui de sexo masculino e tal, né? Então, como era um banco de dados aleatório, não tinha obrigação de ser número igual de homens e mulheres, a gente vê essa discrepância aqui, tá legal? Bom, né? Então a gente viu isso aqui, tá? Agora, seria legal, né? Se nós preenchemos aqui esse gráfico de barras por sexo e país, não foi? Então a gente fez aqui, ó, país, né? E não, desculpa, por sexo e país, né? Por sexo e por país, foi o que a gente acabou de fazer agora. Agora vamos modificar um pouquinho aqui. Vamos criar um gráfico de barras que seja por país e sexo. Então, ao invés de aparecer aqui embaixo, né, sexo feminino e masculino, eu gostaria que aparecesse aqui embaixo o país, Brasil, Alemanha, os Estados Unidos, seriam 3 gráficos de barra, e preenchendo aqui o sexo, masculino e feminino. Então vamos fazer isso. Eu vou aqui na primeira camada, que é o ggplot, eu chamo aqui, eu crio dessa forma e uso o gráfico de barras aqui, já modificado. Ah, que legal. Então a gente vê aqui que ele está colocando aqui por país, Alemanha, Brasil e Estados Unidos, por ordem alfabética, tá? E está botando aqui em verde, verde piscina masculino e em salmão feminino. Tá legal? Tá. Então a gente preencheu aqui, a gente criou um gráfico de barras, em que a gente tinha aqui como variável país, e a gente estava preenchendo com sexo, né? Tá bom. Então agora, né, digamos que a gente queira criar aqui, vamos fazer o mesmo gráfico de barras aqui por sexo e país, né? Então rodando aqui, gráfico de sexo e país. Mas agora, você lembra que no meu conjunto aqui de dados, eu tinha QI também. Será que a gente pode pegar assim, criar esses gráficos aqui, e que tenham sexo e país, né? Mas eu quebre aqui também em QI, baixo, médio, alto, então eu uso aqui aquela camada facet, né? E eu boto til aqui, esse til está falando QI, então eu vou quebrar em QI. Vamos ver como é que fica isso, né? Então, criando aqui. Legal. Então você vê aqui, né? Que eu estou quebrando, vamos pegar uma canetinha aqui. Eu estou quebrando QI médio, baixo e alto, e eu estava fazendo aqui o meu gráfico de barra, isso aqui, por sexo e país. Então eu tenho sexo feminino, masculino, preenchido aqui nos países, né? Sexo e país e QI. Legal. Então a gente começa a ver aqui, bom, desses dados fictícios que a gente tem, a gente vê que, por exemplo, né, vamos olhar aqui para o sexo, né? Sexo masculino e feminino. Então a gente vê assim que na Alemanha, aqui olha, parece que tem um número maior de pessoas aqui de QI alto, né? Do sexo masculino do que, por exemplo, no Brasil, né? Aparentemente é isso aqui. A gente pode ver que no sexo feminino, a gente veria aqui que no Brasil tem um número maior de pessoas do sexo feminino com QI mais alto do que na Alemanha. Esses dados aqui são todos fictícios, essa amostra de pessoas é toda fictícia. Mas só para mostrar para vocês que a gente pode fazer umas classificações bem legais aqui, né? Pegando uma coluna QI do DataFrame e combinando, né? Olha só, por sexo e por países, né? Então a gente pode dar, então por exemplo aqui no QI mais baixo, né? No QI mais baixo aqui, você vê que a quantidade de homens aqui brasileiros com QI mais baixo é maior aqui do que a quantidade de homens com QI mais baixo aqui da Alemanha, né? Por exemplo, né? Bom, e aqui, por exemplo, olha, em relação aqui QI mais baixo, né? Você vê aqui que não está aparecendo nenhuma mulher aqui de QI mais baixo na nossa amostra do Brasil. Só está aparecendo aqui da Alemanha e dos Estados Unidos. Lembrando que esses dados são totalmente aleatórios, né? Então, por que eu estou fazendo essa análise aqui? Só para mostrar que tipo de informações, como é que a gente pode categorizar os dados, né? Então, pelo amor de Deus, gente, isso aqui não são dados reais, tá? Eu não estou falando que ninguém é mais inteligente que ninguém, eu estou pegando esses dados fictícios aleatórios que eu gerei. Nesses gráficos a gente consegue fazer uma análise dos dados fictícios e aleatórios que eu gerei, tá bom?
Mas olha como fica legal, como fica colorido, né? Como fica fácil aqui ter informações. Né? Bom, vamos continuar. Então a gente pode também, vamos continuar a fazer um outro exemplo, que eu tenho um gráfico de barras aqui, que eu estou pegando sexo e país novamente, né? E eu posso também criar aqui, não só por QI, mas fazer uma combinação de sexo por QI, sexo e QI. Então vamos ver como é que fica isso aqui, né? Então eu posso combinar aqui e olha só, aí fica mais ainda interessante o nosso gráfico, né? Então vamos pegar uma canetinha aqui para mostrar. Então a gente tem aqui, né, sexo feminino, porque olha, a gente está fazendo por sexo aqui, ó, né? E dentro do sexo feminino eu tenho QI alto, QI baixo e QI médio, e aqui o número de pessoas do QI, né, dos diversos países aqui que eu estou preenchendo, tá bom? Sexo feminino, né? Tá legal? E aqui, como eu estou fazendo por sexo, né? Então aqui tem agora sexo feminino aqui em si, essa linha aqui, e eu tenho sexo masculino aqui, que eu estou fazendo aqui por QI, então tem QI alto, médio e baixo, e dentro eu estou preenchendo aqui as cores dos países aqui. Tudo bem? Então eu só quis mostrar nesse gráfico como é poderoso aqui o ggplot, né? Então, olha, se eu for andando aqui com essa setinha, né? Eu vou mostrar que olha, esse foi o último gráfico, esse foi o penúltimo gráfico, e o antepenúltimo gráfico, o primeiro gráfico, né? Então, olha só a variedade, né, de formas que eu tenho rapidamente de trabalhar com gráfico e coletar as informações. Bom, essa história continua, né? Então, assim, ggplot2 daria para dar um curso inteiro, né? Mas aqui a gente está dando uma visão panorâmica. Se você quiser se aprofundar no ggplot2, você vai e estuda aqui as diversas outras formas aqui de criação de gráfico, tá bom? Então, nessa aula, que já está um pouquinho longa, a gente mostrou como é que a gente cria gráficos de barra usando o ggplot2.